Hoje a gente fala da música Não Tente Entender, do Felipe Valente, cantada na semana passada. E a gente não lê a resposta da pergunta Shift do último programa, porque você não respondeu. Você não respondeu, criatura! Sejam muito bem-vindos a mais um Shift aqui no canal Propagando. Para você que não conhece o programa, aqui é o espaço onde a gente fala das músicas cantadas no canal e discute sobre o que elas passam pra gente, o que a teologia delas representa na nossa vida e como elas agem de forma prática no nosso dia a dia. E eu fico aqui só concordando. Mas esse programa sempre sai intercalado com um vídeo de música. Um vídeo de música numa sexta-feira, um vídeo do Shift na outra sexta-feira. Então vamos ler os seus comentários no vídeo passado, que infelizmente não rolou muito, né? Não rolou muito comentário, a gente gosta do seu comentário nos vídeos de música. Dos seus elogios, é sempre muito bom, mas a gente não vai ficar lendo elogios aqui. Continua elogiando, o Ariel precisa de elogios e tudo mais. Tô movido a elogios, não. Mas assim, se você tem comentários relevantes sobre a música, algo a acrescentar, a gente vai ler nesse espaço aqui. Mas teve um comentário, que é uma sugestão de música que a gente quer falar aqui rapidamente. Como a música do programa passado se chamava Não Tente Entender, como chama quem assiste vídeo no YouTube? Ixi, não sei, cara. Uma espectadora. Uma visualizadora. Boa. Uma visualizadora de vídeos. Nossa. Sugeriu uma música pro Ariel gravar. Qual que é a música, Ariel? A Ruama Alves sugeriu Ninguém Explica Deus. Eu fui dar uma olhadinha na música, dei uma ouvida e só pelo título eu já achei meio equivocado, talvez. É uma discussão teológica bem complicada, essa coisa de você explicar Deus ou não, o que não tem nada a ver com o título da música que a gente cantou, que é Não Tente Entender. Mas entender Deus, a gente consegue entender muito de Deus através da Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus. É a Bíblia que nos mostra quem é Deus e a gente pode conhecer mais dessa sua grandeza. Embora as explicações sejam no nível da nossa compreensão, como humanos entendemos, a gente vai entender Deus muito mais quando a gente estiver com Ele, face a face, na eternidade, desfrutando da sua presença, mas a Bíblia revela muito de Deus e tem muito de Deus que a gente pode entender. A própria Bíblia, ela incentiva a gente seguir e prosseguir em conhecer a Deus. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, por conhecer a Deus. A fé é conhecimento, não é só um pensamento positivo, né? Não é uma crença. Não é uma crença, conhecimento. É conhecer a Deus de fato. Essa música Ninguém Explica Deus, ela tá muito abaixo do que a gente prega. Além, né, dessa coisa de não explicar Deus ser um negócio meio difícil de lidar, ainda tem outros pequenos detalhes dentro da música que não fazem sentido. E não tem nada a ver com esse canal, a não ser a gente falar mal dela. Pois é, infelizmente. Mas em todo caso, muito obrigado, Ruama, por ter comentado. A gente gosta das sugestões, a gente precisa das sugestões. A gente tem uma lista, de fato, essa lista existe. Existe, eu já vi. Continue sugerindo e vamos discutir a música Não Tente Entender, do Felipe Valente. Então a música Não Tente Entender, do programa passado, cantado pelo Ariel, coloca em choque duas coisas que pra gente ficam um pouco difíceis de compreender, que é a lógica humana com a lógica de Deus. A gente consegue entender na nossa lógica humana coisas que fazem sentido matemático e muitas vezes, coisas concretas que a gente consegue visualizar, mas o amor de Deus é algo além da nossa compreensão. Então essa obra de Cristo, o que Ele fez por nós é algo muito difícil de entender. É tão difícil de entender que Jesus nos evangelhos usa, como a gente já comentou no vídeo da semana passada, de milhões de metáforas, né? Para demonstrar parábolas, metáforas, para trazer esse mundo divino que é impossível da gente compreender para dentro do nosso mundo humano. Até essa questão de lógica. O que é lógica pra gente é lógica pra Deus, sabe? A gente vê isso acontecendo por diversas vezes. Esse mundo tentando ser introduzido para que a gente tenha uma noção do que é o amor de Deus e do que é a obra dele sendo feita através de Jesus Cristo na Terra. A coisa é tão incompreensível que se você pensar no Calvário, na cena da cruz, uma pessoa sendo colocada numa cruz, enfrentando a aparente derrota e convocando as pessoas a segui-lo, parece que não faz sentido nenhum. Não faz. Mas isso começa a fazer sentido quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida e nos ajuda a entender esse amor, pelo menos de uma forma que a gente consiga conceber e seguir a Jesus a partir disso. É o extremamente divino descendo à Terra e, como a música diz de uma forma belíssima, né, que ele
cai de tanto apanhar, o ser mais poderoso do universo, caindo no chão de tanto apanhar, sofrendo miseravelmente. É no mínimo humano, constrangedor, né? Cara, uma situação dessa. Tomando o nosso lugar, porque na verdade, olha que engraçado, né, cara? É uma ilustração muito legal, porque quem passava por esse caminho eram os ladrões, os bandidos e tal, e essa é a nossa configuração conceitual, né? Nós, pela nossa natureza, somos ladrões, somos bandidos, somos injustos, e Cristo passou por esse processo até a cruz, deixando toda a sua glória de lado e fazendo esse processo e essa experiência extremamente constrangedora aos nossos olhos, né? Filipenses 2, né, de 5 a 8, fala desse esvaziamento, né, de Jesus deixando toda a sua glória, o próprio Deus deixando toda a sua glória para assumir a figura humana e viver como ser humano e sentir a nossa dor e sentir a nossa morte em nosso lugar. É como um comentário do Lucas que gravou com a gente lá num dos primeiros shifts no começo, ele falou que Cristo morre a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Jesus morre a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Né? E o sucesso de um cristão... Cara, isso é muito bom, desculpa, mas isso é muito bom. Uma troca de lugar. É uma troca, né? de lugar. E é constrangedor, porque, poxa, ele morreu o que eu tinha que morrer para que eu viva o que ele vive, assim, sabe? Para que eu prove do que ele transmite, sabe? Para que eu prove da sua virtude, do que ele tem para passar para mim. E isso é constrangedor, é isso que faz a gente parar para pensar e concluir que o evangelho é muito mais racional do que emocional, né? A gente vê por aí tantas igrejas lidando tanto com o emocional das pessoas e tanto com coisas muito rasas e não param para pensar de fato que o evangelho transforma mentes e que através desse sacrifício ele transforma maneiras de pensar. Mas se a gente fala não tente entender, o que a gente está falando então? Se a razão é necessária nessa discussão também, o que a gente não consegue entender? Não consegue entender o sacrifício e o amor enorme que fez com que ele deixasse a sua glória para habitar no nosso corpo humano sem beleza, sem glória, sem nada, absolutamente. Não dá para entender esse amor imenso. A gente não entende o amor, mas a gente compreende o que ele significa pra gente. E aí que ele passa a ser racional, porque ele faz sentido. A história faz sentido, a nossa história faz sentido, o evangelho faz sentido, a Bíblia toda faz sentido por causa desse amor incompreensível. E essa compreensão nova toda que é gerada a partir do conhecimento vai transformar a sua mente. Vai gerar em você um novo mindset. Ei, palavra na moda. Palavra que está em moda agora. De você começar a encarar as coisas de uma outra forma. De uma outra forma de ver, de enxergar. E você troca os óculos. E você começa a ver a vida com os olhos desse amor de Deus encarnado, revelado, demonstrado através de Jesus na cruz, lá no Calvário, que é onde a gente para pensar. E esse mindset, ele acontece quando a gente percebe que esse amor revelado em Cristo, ele é um exemplo a ser seguido. Então, como assim um exemplo a ser seguido? Eu tenho que morrer numa cruz? Na cruz do seu eu. Você precisa morrer na cruz de si mesmo. Aquele carregar a sua cruz e siga-me. Então, a cruz que você carrega é o seu ego, é o desejo de si mesmo. Às vezes eu acho que a gente tem que parar de celebrar o fato de ter sido amado e passar a celebrar o fato que a gente pode amar como Cristo. A gente não precisa morrer na cruz, porque ele já morreu em nosso lugar. Ele já pagou por isso. O nosso preço agora é tomar essa cruz e segui-lo. Nos negando todos os dias e morrendo pelo próximo todos os dias e demonstrando esse amor para o próximo todos os dias. E quando Jesus fala de amar o próximo, como diz o Paulo Júnior, que a gente admira tanto, ele não está falando de amar o que está próximo da gente, está falando de amar o seguinte. Qual é o próximo que eu tenho que amar? Quem está na fila para receber esse amor que eu demonstro que é o amor de Deus na minha vida? Quem está na fila é o próximo que leva a mensagem após você. É o seu legado. É a corrente do bem. É a corrente. Beijo, Paulo Júnior. Muito obrigado, amadores. Amantes. Amantes, né? Amados amantes. Amados batistas. Obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos, que comentam, que compartilham, que curtem, o que mais dá pra fazer na internet? Baixar e postar em outros canais também, isso acontece. Você que participa dessa discussão, continue a discussão nos comentários, que a gente conversa lá nos próprios comentários com vocês, ou faz outras interações, lendo os próximos programas. A gente quer participar, a gente quer
essa interação constante entre nós desse lado e vocês aí assistindo esse programete. Você também pode comentar lá em irmãos.com. Agora o Propagando sai também aqui no canal do YouTube. Simultaneamente. A gente fica no botãozinho lá, vai Ariel, tá, saiu, vai, saiu, saiu, irmãos.com. Simultaneamente sai irmãos.com e você pode comentar por lá também, claro, por lá, vírgula, né, aqui, né, nós estamos aqui irmãos.com e aqui no YouTube. Quase onipresente. E você pode participar respondendo a pergunta shift desse programa, que é... Isso é sacanagem. O que pra você é mais difícil de entender no amor de Deus? A relação com Deus também pode ser questionada, por que não? Né? A gente deve questionar a nossa fé, a nós mesmos e aquilo que a gente ouve a todo momento, a todo instante. Até o que a gente está falando aqui se pode questionar. O que é mais difícil pra você entender no amor de Deus? Pra você, o que é mais difícil questionar no amor de Deus? Pra você, o que é mais difícil questionar? Pra mim, o que é mais difícil questionar? Eu vou escrever nos comentários. Curta o canal Propaganda nas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscreve no canal do YouTube e compartilhe os vídeos sempre. Irmãos.com também. Irmãos.com. Tô aqui só pra isso, afinal. Esse foi mais um Shift aqui no canal Propaganda e a gente se vê daqui a 15 dias. Valeu, falou! Que é? Agora ficou muito estranho. Porque agora eu perdi ali. Que é? Não, agora eu fiz assim no nariz.